Eu acho que a minha cidade tá tão tranquila, as obras estão funcionando direitinho, a educação, a saúde, tá tudo nos trinks que os vereadores não tem mais nada pra fazer e estão agora falando de influenciador ou de gente que faz vídeo criticando eles. Eu sou o Thiago Moretti, professor tatuado, e esse vídeo é sobre algo totalmente inusitado que aconteceu essa semana aqui em Itajaí, Santa Catarina. A Câmara de Vereadores da minha cidade, em sua maioria, foi eleita com políticos da extrema-direita, e o Adão Bittencourt é um desses, do Partido Liberal, e tem aí o histórico de ser pastor, conservador. Essa semana ele foi à tribuna para falar sobre a esquerda, aquela velha ilusão do fantasma do comunismo. O meu querido amigo Lennon fez um recorte da fala do vereador e pontuou algumas coisas importantes do absurdo que é isso, de você parar uma sessão da Câmara de Vereadores, ir na tribuna e falar coisas totalmente desconexas com a realidade que a gente vive. Um misto de desinformação, fake news com devaneios. Em dado momento, ele disse que esse povo da esquerda quer que todos sejam iguais, tipo num deserto, algo assim, como se a gente quisesse destruir todas as árvores para que ficasse tudo como se fosse um deserto. Quem é que hoje nega o aquecimento global? Quem são os negacionistas climáticos? Será que é o pessoal da esquerda? Ele já agora traz um novo termo, o mercado, a família e a igreja. E aí vamos falar de mercado, e eu gosto nesse momento de citar um trecho da Bíblia, Mateus 21, onde Jesus diz que a minha casa é a casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, e expulsa os mercadores daquele local. Em dado momento ele fala em dialética, só que parece que ele não entende o que é de verdade a dialética. É um conceito filosófico que diz que a partir das ideias opostas a gente pode convergir e construir um verdadeiro diálogo. E aí me lembro de novo da Bíblia, das Escrituras, enquanto Jesus era o cara do diálogo, buscando exatamente um contexto de um denominador comum. Isso é dialética, vereador. Quem que está tentando destruir esse conceito? Então meu colega Lennon fez um vídeo com recorte da fala do vereador e abriu o debate. O que o vereador Adão Bittencourt fez? Parou o seu dia e gravou um vídeo de resposta. E aí, meu povo, é mais uma chuva de devaneios que a gente para refletir e pensar como que um indivíduo desse é vereador de uma cidade como Itajaí. E já começa o vídeo dizendo sobre a educação no nosso país e entra num território que ele nitidamente não tem domínio algum. Ele cita Paulo Freire e faz questão de trazer a desinformação em dizer que Paulo Freire é o mentor das bases da educação pública brasileira. E vereador Adão, tá errado, meu querido. Paulo Freire é um baita do intelectual. Eu sou muito defensor das ideias do Paulo Freire e queria demais que ele realmente fosse a base da educação no nosso país. Mas tu sabes, ou pelo menos deveria saber, que isso não tem nada a ver, tá propagando uma fake news. E aí o vereador continua falando um monte de besteira, inclusive dizendo que o Brasil tem os tantos anos de governo do PT que afundaram a educação. Isso sem trazer dados, tá, gente? Em dado momento diz que o FHC, o Fernando Henrique, também teria sido um governo de esquerda. Quando o Fernandinho tava privatizando o Brasil inteiro, esse povo não dizia que era um governo de esquerda, tava ali juntinho. E ele também diz que a ditadura militar, abre parênteses, pelo menos isso, né, vereador? O senhor assume que teve ditadura no nosso país. Só que ele diz que a ditadura não foram governos de direita, gente. Olha o absurdo. Esse povo tá tão injuriado que os militares não quiseram fazer o golpe com eles na tentativa de golpe no nosso país lá no 8 de janeiro, que agora estão dizendo que os militares não são de direita. Ele faz uma contradição absurda nesse momento quando diz que os governos da ditadura foram governos tecnocratas. Usou uma palavra bonitinha. Mas para um pouquinho, vereador Adão. O que é tecnocrata? É um governo técnico, que não liga para questões humanistas ou sociais, ou seja, um governo de direita. E os absurdos continuam quando o vereador cita a questão do PISA, daquele teste internacional que avalia a educação. E realmente, eu sou aqui um professor de rede pública há 20 anos em sala de aula e acredito que a gente precise melhorar muito a educação no nosso país. Uma das principais orientações de organizações mundiais para a melhoria da educação é a valorização dos professores. No mesmo momento que o bendito vereador Adão, junto com seus colegas da extrema-direita, votaram para tirar direito dos professores aqui da nossa cidade. Como que tu tá valorizando o professor assim, vereador? Como que tu queres melhorar os índices de educação do nosso país fazendo isso? E aí, o vereador Adão Bittencourt diz que a maioria dos intelectuais desse nosso mundo foram conservadores. Só que daí, gente, ele cita Isaac Newton. O vereador, de novo, Isaac Newton passou longe de ser conservador. Ele era bem ortodoxo. É um cara que questionava a Trindade. E, gente, ele não conseguiu citar um intelectual conservador. Ele fala de Jesus Cristo. Mas vamos parar de novo para entender que Jesus Cristo também não pode ser considerado conservador. Lucas capítulo 7, João capítulo 8. Será que a gente está falando do mesmo Jesus Cristo? Olha que dificuldade o cara ser da extrema direita e ter que defender coisas que são indefensáveis. Mas é fácil a gente entender, meu povo, quando você percebe, por exemplo, que o vereador Adão Bittencourt foi assessor de uma deputada catarinense chamada Ana Campagnolo, que luta contra o feminismo, que ela só pode ser deputada, só pode ser eleita e só pode votar pela luta das mulheres por conquista de espaço e igualdade. Nesse mesmo contexto, o vereador Adão Bittencourt se define como defensor da monarquia. É isso mesmo que vocês ouviram. Se hoje, vereador Adão, existisse a monarquia no nosso país, o senhor não seria vereador. Olha que paradoxo isso.
Na verdade, meu povo, se hoje tivesse monarquia no nosso país, o vereador Adão acho que não seria da realeza. Acredito que também não seria nenhum mentor religioso, porque provavelmente a monarquia seria católica e ele evangélico. O que sobraria para o vereador Adão se vivêssemos numa monarquia? Não, gente, não posso pensar no bobo da corte aqui, senão vai ficar feio.